Graça e paz, amados irmãos e amigos que estão me assistindo nesse momento. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu sirvo como pastor na Segunda Igreja Batista de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. E hoje eu quero fazer uma exposição no Salmo 19. Então, por gentileza, pegue a sua Bíblia, abra as Escrituras e acompanhe comigo a leitura das Escrituras no Salmo 19. Diz assim, a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, que se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guardo o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Bom, essa é a leitura das Escrituras. Hoje eu quero falar com você, baseado no Salmo 19, eu quero falar sobre as revelações de Deus. Exatamente. O Salmo 19 foi escrito pelo grande rei Davi. E nesse salmo, quando Davi a escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre as revelações de Deus. Isso é, o Deus criador dos céus e da terra tomou a iniciativa e se revelou a nós. Exatamente. Neste salmo, o rei Davi nos apresenta Deus como Criador e Senhor. Mostra que Deus é o autor do mundo, mas também é um ser relacional. Isso, exatamente. O nosso Deus, guarde esses dois conceitos. O nosso Deus é um Deus transcendente. Isso é, ele está acima da criação, ele está acima de tudo aquilo que ele criou. E Deus também é um Deus imanente. Isso é, que ele está perto de nós, ele está próximo das suas criaturas, ele está perto dos seus filhos. Esse Deus transcendente, esse Deus imanente, ele se revelou a nós e demonstrou o seu amor. Pois bem, preste atenção, neste salmo, o rei Davi nos explica que Deus se revelou de duas maneiras. Nesse salmo, estritamente. Neste salmo, o rei Davi nos mostra que Deus se revelou de duas maneiras. É o que nós chamamos de autorrevelação de Deus. Exatamente. Guarde esse conceito. Autorrevelação
revelação de Deus. Pois bem, em primeiro lugar, eu quero falar a vocês sobre a autorrevelação geral de Deus no mundo. Exatamente, repito, a autorrevelação de Deus no mundo. Essa verdade, ela está descrita aí, aqui no Salmo 19, do verso 1 até o verso 6. Olha que interessante. Acompanha comigo aí na sua Bíblia essa informação. Acompanha comigo. Aí no verso de 1 a 6, nós vemos Davi falando sobre a declaração dos céus. É lindo que no verso 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Exatamente. Deus se revelou através da sua criação, isso é, através da natureza. Tome cuidado, Davi aqui não está defendendo o panteísmo, não é isso, que Deus está em tudo, né? Deus está numa árvore, Deus está numa água, Deus está numa flor, não é isso que Davi está defendendo e advogando. Mas Davi está mostrando o seguinte, que Deus criou os céus e a terra, Ele criou o universo, Ele criou o macrocosmo, o microcosmo, Ele criou tudo isso. E quando nós contemplamos isso, entendemos que Deus existe, porque a natureza revela a glória de Deus. A glória de Deus. Exatamente. E do verso 4 a 6 fala sobre a proeminência do sol, quando diz lá, né, no verso 5, o qual como noiva que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge do seu calor. Exatamente, através da natureza, nós entendemos que Deus existe, que Deus existe. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo, também entendendo esse conceito da autorrevelação de Deus, da autorrevelação geral de Deus no mundo, que ele escreve uma epístola aos Romanos, exatamente, aos Romanos capítulo 1, ele fala sobre isso com muita propriedade. Romanos capítulo 1, a partir do verso 20, olha que interessante, Paulo escreveu assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Exatamente. A natureza, a criação de Deus é o suficiente para nos revelar que Deus existe e que Deus governa todas as coisas. Ele controla todas as coisas. E Paulo falou que por causa disso, todos os homens, todas as pessoas, de todas as eras, de todas as gerações, são diante dele indesculpáveis. O Salmo não trata disso, mas fala também, aqui em Romanos capítulo 2, verso 12, Paulo escreve assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Isso é, Deus se revelou também através da nossa consciência. Exatamente. Mas voltemos para o Salmo 19. O Salmo 19, ela nos advoga isso, que Deus se revelou através da criação. Exatamente. E nós chamamos isso de autorrevelação.
revelação geral de Deus no mundo. Deus se revelou dessa maneira, mostrando para toda a humanidade que Ele existe, que Ele é autoexistente e que Ele governa todas as coisas. Pois bem, a segunda maneira que Davi nos apresenta aqui a revelação de Deus, a segunda maneira, nós chamamos de autorrevelação especial de Deus na palavra. Exatamente. Tem a autorrevelação geral de Deus no mundo, através da criação, e tem a autorrevelação de Deus, a autorrevelação especial de Deus na palavra, isso é, nas escrituras. Essa verdade Davi escreveu do verso 7 ao 14. Agora, olha que interessante. Do verso 7 ao 14, nós separamos 3 pontos falando sobre a palavra de Deus. Exatamente, falando sobre a palavra de Deus. Primeiro, Davi apresenta os atributos da palavra de Deus. Olha o verso 7 ao 9 aí na sua Bíblia comigo, quando Davi escreveu assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Exatamente. Esses são os atributos da palavra de Deus. Olha que Davi diz que a palavra de Deus é perfeita, é fiel, ela dá sabedoria, os preceitos do Senhor são retos, alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro. Esses são os atributos da palavra de Deus. Aí do verso de 10 a 11, Davi nos fala do valor da palavra de Deus. Olha o verso 10, quando ele diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel, do que o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Esse é o valor da palavra de Deus, que Davi está dizendo que é mais desejável do que o mel. Já pensou nisso? E em terceiro lugar, Davi, ele faz a aplicação da palavra de Deus na nossa vida. A partir do verso 12, quando Davi diz assim, ele faz uma pergunta retórica: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guardo o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Aí no verso 14, Davi escreveu assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Exatamente. Aqui Davi, ele está aplicando a palavra de Deus aos nossos corações. Isso é muito importante. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é as escrituras sagradas. E Deus se revelou de maneira especial através da tua santa palavra. Exatamente. A santa palavra de Deus. Exatamente. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, olha só que Paulo falou. 1 Timóteo capítulo 3, Paulo escreve algo muito sério para o jovem pastor Timóteo. E ele diz assim, a 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 16. Abra a sua Bíblia e confira comigo quando ele diz assim, olha só. Eu vou começar pelo verso 14, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado,
sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora, olha o verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Exatamente. Deus se revelou através da palavra de Deus de maneira especial. De maneira especial. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece as Escrituras Sagradas? É assim que Deus se revelou. Exatamente. É assim. E o Salmo 19 fala sobre essa autorrevelação especial de Deus, através das Escrituras, através da palavra de Deus, porque é as Escrituras que nos revela quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então leia a Bíblia, exatamente. Leia a palavra de Deus, medite nela, porque é a palavra de Deus que nos revela quem é o nosso Redentor, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Exatamente. Isso é tão especial que Hebreus capítulo 4, olha só que interessante, Hebreus capítulo 4, verso 12, os escritores hebreus, falando da palavra de Deus, eles escreveram assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Exatamente. Exatamente. Conheça a palavra de Deus. É assim que Deus se revelou a nós. Então essas são as duas maneiras descritas no Salmo 19 que Davi nos explica. Davi fala sobre a autorrevelação de Deus, a autorrevelação geral de Deus no mundo, através da criação, e fala da autorrevelação especial de Deus nas Escrituras. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos revela quem é Jesus. Você conhece a Jesus? Se não conhece, comece hoje a ler a Bíblia. Leia os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você verdadeiramente vai conhecer quem é Jesus das Escrituras. Eu fui criado conhecendo um Jesus representado em estátuas, representado em pinturas, mas a partir do momento que me apresentaram o Cristo das Escrituras, esse Cristo converteu o meu coração, me chamando de maneira irresistível para a salvação. Exatamente, porque é assim que Deus se revela aos seus. É dessa maneira. Você quer conhecer a Cristo? Leia a Bíblia. Medite nas sagradas Escrituras. E Deus, através do Espírito Santo, falará poderosamente ao seu coração. Amém? Fez sentido para você? Então medite na palavra de Deus. Medite aí no Salmo 19 e leia os Evangelhos. E Deus vai se revelar a você. Diante desse salmo maravilhoso e inspirado por Deus, diante de todos esses textos sagrados que foi exposto e lido no dia de hoje, eu quero orar com você. Eu quero orar junto com você. Você que, sinceramente, até mesmo está buscando a Deus, mas muitas vezes em lugares errados, em literaturas erradas. Eu quero incentivar você, quero encorajar você a conhecer a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E Deus falará
vai falar poderosamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua autorrevelação. O Senhor se revelou a nós. Se nós o conhecemos, não é porque nós o descobrimos, é porque o Senhor se revelou a nós, através do Teu amor e da Tua graça. O Senhor se revelou através da criação, nos mostrando que Tu existes, e o Senhor se revelou a nós através das Escrituras Sagradas, nos mostrando tão grande salvação. Ó Deus, nós te agradecemos, porque a Tua palavra nos revela quem é o nosso Redentor. A Tua palavra nos revela os nossos pecados. A Tua palavra nos revela o quanto nós dependemos de Ti para receber a salvação. Pois somos incapazes de nos salvar, porque não temos mérito nenhum. Mas a Tua palavra nos revela a verdadeira redenção que há no Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, fale ao coração de cada um que assistirá essa mensagem. E coloca, Senhor, o desejo no coração de cada um de conhecer a Ti através das Sagradas Escrituras. Nós oramos, ó Deus, e confiamos em Ti. Confiamos na Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.